Então vamos lá, a segunda parte, né? Eu estava falando sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação. Vamos lá. Apocalipse 15, capítulo 1 e 2. E vi no céu ainda outro sinal da grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela está consumada a ira de Deus. 7 anjos que têm as 7 últimas pragas, que nela está consumada a ira de Deus. Isso está acontecendo no final da grande tribulação. Vamos saber que anjos são esses. Vamos lá. No versículo 5, capítulo 15, versículo 5 diz: Depois disso olhei e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E saíram do santuário 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Quem é esse povo que tinha vestes resplandecentes, feita de linho puro e um cinto de ouro no meio do peito? Quem é esse povo, gente? Pois é, a igreja. Vamos ver? Vamos confirmar? Vamos lá. Então a gente vai sair agora, vai para o capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 7. Diz assim: Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E já a sua noiva se preparou. Que coisa linda, hein? A noiva é a igreja, todo mundo sabe, né? Então vamos lá. E foi-lhe permitido, foi permitido à noiva vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Quem são aqueles 7 anjos? A igreja, irmãos. A igreja no final da grande tribulação. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, versículo 11 do capítulo 19. Versículo 11 do capítulo 19. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Quem será essa pessoa? Jesus Cristo. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue. O nome pelo qual se chama é o quê? Verbo de Deus, como diz em João, no capítulo 1. O verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Olha, a igreja está nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro não tem nada a ver com esse negócio da gente ir se reunir na mesa para poder comer. Olha o que é a boda do Cordeiro. E seguiam-nos, estava no 13, né? Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, que é o quê? A igreja. Olha só. Da boca saía uma espada afiada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Lembra lá, no início? A mulher vestida de sol que deu à luz a um filho varão que regeria o mundo com vara de ferro. É o quê? O cabeça e o corpo. É lindo, irmãos, é lindo, é lindo, é lindo, não tem jeito não. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo, Jesus Cristo, é o que pisa o lagar do vinho do seu furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos para o outro lado. E vi um anjo em pé no sol, que clamou com grande voz, dizendo: venham aves, as aves que voavam pelo meio do céu, vinde ajuntai para a grande ceia de Deus, para comerdes carne de reis, carne de comandante, carne de poderosos, carne de cavalos, dos que neles montavam, sim, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes,
Versículo 19: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca dele, que estava montado no cavalo. E todas as aves do céu se fartaram das carnes dele. E aí, irmão, as bodas do Cordeiro é a igreja comendo? As bodas do Cordeiro não é a igreja comendo, não. As bodas do Cordeiro são as aves dos céus, comendo a carne de comandantes, de reis. Pois é, irmãos. Você vê como é que as pessoas estão totalmente enganadas de tanta coisa que a gente vê, gente. Para pensar. A gente pensa, vai ter as bodas do Cordeiro e a gente vai se reunir, a igreja vai se reunir com Jesus e a gente vai comer no céu, como Jesus falou na ceia, que só tomaria a ceia de novo no céu com a igreja. Irmãos, as bodas do Cordeiro não é para a gente comer, é para a gente guerrear. Quem vai comer são as aves do céu, que serão convidadas pelo anjo que tinha vestes de linho fino e puro. Anjos, não era anjos. Pois é, irmãos, a gente precisa entender a palavra de Deus, para que a gente não fique acreditando em historinha da carochinha, irmãos. Historinha da carochinha, que a gente vai se reunir e a gente vai comer e vai ser muito legal com Jesus na mesa. Irmãos, a boda do Cordeiro é guerra. A boda do Cordeiro é a igreja pisando essa terra. A última praga desses anjos vestidos de linho fino, que é a igreja, que somos nós. Ela vai causar um terremoto tão terrível na terra que não ficará nada em pé. Vai ser o maior terremoto que vai acontecer sobre a terra. Então a gente precisa, irmãos, entender essas coisas, sabe? Pra gente não ficar, além de ficar falando coisa que não tem sentido, tá? Coisa como como é que é? Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim, irmãos, pelo amor de Deus. Eu falei um dia desse para os irmãos na igreja, irmão, quando eu ouvi isso, eu tenho vontade de rir, irmão. Miguel Arcanjo é um anjo de guerra. Ele não é regente. Então a gente vê que as músicas, irmãos, as músicas levam o povo à ignorância. São homens que até com boa intenção, eu estou brincando assim, mas eu entendo que eles têm boa intenção de trazer uma mensagem para as pessoas de alento, de renovo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando a gente for arrebatado e encontrar com Jesus nos ares, a gente vai receber vestes de linho fino e puro, mas a gente não vai para o céu, não. Você é enganado, irmão. A gente não vai para bodas, não, porque as bodas, quem come é as aves do céu, que vai comer carne de rei, de comandante, de soldado, de todo mundo. Quem vai comer os animais. A gente vai guerrear. As vestes brancas e puras, resplandecentes, brancas e puras, são os atos de justiça dos santos. Será que a gente consegue entender isso, irmãos? Será que a gente consegue desmistificar, pegar tudo aquilo que a gente aprendeu, tirar, assim, jogar fora, falar, meu Deus,
Eu sempre achei que a gente ia ser salvo e encontrar com Jesus e ia para uma festança, chegar lá vai ter tudo quanto é tipo de comida, que Jesus é rico, tem tudo, e eu vou chegar lá, vou comer muito, vou curtir muito. Quando a gente chegar lá, muita gente vai ficar decepcionada, irmão. Vai chegar lá, ué, Jesus, o senhor está dando cavalo branco pra gente? A pessoa falando para Jesus, o senhor está dando cavalo branco pra gente? Ué, mas eu achava que a gente ia chegar aqui nas nuvens com o Senhor e a gente ia para as bodas. Ele, pois é, as bodas, a gente está indo agora para as bodas. Só que as bodas, nossa, quem come são as aves do céu. Como, irmãos, as pessoas criam histórias, como o caso que eu falei agora há pouco, de andar por rua. Ah, que eu vou andar por ruas de ouro. Que rua de ouro, irmão? A Nova Jerusalém, que é tipificada e que desce do céu, é a igreja descendo para guerrear no Armagedon. É uma tipificação da igreja. Assim como a Babilônia é uma tipificação da igreja falsa. Como eu falei no início lá do vídeo, do outro vídeo, da parte 1 do vídeo, lembra que eu falei sobre a igreja falsa? Sobre a mulher, quando viu a mulher vestida de sol, era a igreja, e quando João viu a mulher montada na besta, também é a igreja. É a igreja falsa. É a igreja que, ao invés de socorrer os santos, elas bebem. Elas bebem o sangue dos santos. E aí você entende por que há tantas igrejas, irmãos, que só pregam vitória. Não, irmão, é só vitória, irmão, é vitória, irmão. E tal, você vai vencer, você é um vencedor, você é o cara, você, e sempre o homem. Sempre o homem. É um evangelho de coisas. Pessoas que pregam o evangelho de conquista de coisas. Não o evangelho de Jesus Cristo, que é entrega. O Evangelho de Jesus Cristo não é bênção para a nossa vida, não é bênção para essa vida aqui, esse corpo aqui. O Evangelho de Jesus Cristo é entrega dessa vida para Jesus Cristo, para que Ele possa modificar, transformar e preparar para a gente estar com Ele. Você vê que a salvação não é... Jesus não está falando que a gente vai para o céu, que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer... Jesus está falando que a gente vai ser arrebatado, transformado, vamos ganhar cavalo branco, vamos ganhar vestes de linho fino e vamos voltar para a terra. Praticar atos de justiça dos santos. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Se a gente lê o livro de Joel 2, em Joel capítulo 2, a gente vai ver lá como vai ser Deus pisando o lagar da ira de Deus. Que o sangue das pessoas, porque lagar é lugar onde se pisar uvas. Uva, o suco da uva representa o quê? O sangue. Tanto de Cristo quanto de qualquer um, representa sangue. E a Bíblia diz que vai chegar até o freio do cavalo. Imagina você em pé, no meio do sangue dos homens, e o sangue bater na tua barriga, como se fosse uma piscina. O sangue batendo na tua barriga. Imagina quantas pessoas serão pisadas pela igreja de Cristo. E não é uma coisa ruim, não, irmãos. É justiça, é retribuição por todo o mal que tem sido feito à igreja desde os tempos da igreja primitiva. E nós precisamos entender isso, irmão, para que a gente tire essas coisas da nossa cabeça. Às vezes eu fico, irmão, eu vou ser sincero, tem hora que eu fico na igreja vendo as pessoas falarem, eu falo, meu Deus, Jesus Cristo, como a igreja é ignorante, como a igreja não conhece nada. Pelo amor de Deus, você que está vendo esse vídeo, leia o livro, abre lá em Joel, no capítulo 2, e você vai ver o que Deus está falando em Joel 2.
E você vai ter uma noção melhor para você entender o que realmente é verdade, irmãos. O que é real. Você quer ver uma coisa? Ó? Tocai a trombeta esse ano, alarme, tremos moradores da terra, o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens, de negrume, de coisa escura. Como a alva está espalhado sobre os montes, um povo grande e poderoso, o qual nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como de cavaleiros, assim corre, como o estrondo de carros, como os cumes dos montes, e vem eles saltando como um ruído de chama de fogo que consome o restelho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Diante deles estão angustiados os povos e os semblantes empalidecem. Os semblantes empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobre os muros, marcham cada um nos seus caminhos e não desviam da sua fileira. Não empurram uns aos outros, marcham cada um pelo seu carreiro, abre caminho por entre as armas e não se detém. Imagina fuzis atirando na nossa direção, canhões atirando na nossa direção, e a gente pisando tudo. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobre as casas, entram pelas janelas como um ladrão. Imagina se chegar você na igreja, corpo glorificado, bota a mão assim na janela e destrói a janela, entra e pisa. Pisar literalmente. O lagar é você pisar as uvas. Aqui a igreja vai estar pisando o ser humano pelo mal que eles causaram à igreja desde que a igreja é igreja. E olha, desde do início do mundo, que os homens perseguem o povo de Deus. Aí você vê, pulam diante deles a terra se abala, treme os céus, o sol e a lua escurecem, as estrelas se retiram do seu esplendor, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial e poderoso quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Irmãos, não tem nada a ver com o que as pessoas falam. É isso que eu tento passar para as pessoas, porque não tem nada a ver com o que as pessoas falam. As pessoas falam uma coisa que não tem nada a ver. Aí o Senhor continua no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12, irmão, do Joel 2. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, olha, ainda hoje, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Porque a justiça de Deus, a ira de Deus, a manifestação da ira de Deus, através de Jesus Cristo e da sua igreja, vai ser terrível. E Deus mostra tudo isso para nós, dando um último versículo. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Olha, maravilha. Deus fala, filhos, olha o que vai acontecer na minha ira. Então se convertam a mim. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes.
Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Isso que eu estou falando para os irmãos não é para você ficar com medo, para você ficar apavorado, mas é para você entender o retorno de Jesus, o que vai ser. Porque não só no Amargedon será destruído todos aqueles exércitos, mas a justiça do Senhor vai passar no meio dos povos. A igreja do Senhor vai pisar o lagar da ira de Deus. E o lagar de uvas não é uva, é sangue. É você imaginar que uma pessoa pisa numa barata. Imagina você ou eu como uma barata e homens glorificados pisando literalmente nas pessoas. Pois é isso que é a ira de Deus. E as pessoas não entendem. Elas imaginam a ira de Deus como uma coisa assim tranquila. Ah, Deus vai ficar muito irado com o mundo. Entendeu? Mas Ele vai pegar, vai matar todo mundo e vai jogar no inferno. Pois Deus coloca as coisas de uma forma que a gente consegue entender na sua plenitude, para que a gente possa se converter a Ele. Amém? Eu agradeço a Deus por poder fazer esses dois vídeos para você entender o que é a volta de Jesus. E você poder compreender que não vai ser fácil, irmãos. Mas Deus está convidando você que ouviu tudo isso, convidando você. Todavia, ainda agora, ainda hoje, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa entender isso, porque isso é uma realidade da palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.